Boa noite a todos. Boa noite. Com alegria, mais uma vez, nesta casa, nesse hospital de almas. Aqui estamos na busca desse manjar dos céus, que é o Evangelho, que nos conduz, que nos guia, que nos orienta, para que a gente possa cada vez mais estar seguindo esse caminho de luz traçado por Jesus, deixado para nós aqui com tanta beleza. Então, como foi anunciado, o capítulo de que falaremos é o 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós temos uma observação a respeito desse capítulo, porque, como nós sabemos, Kardec, o codificador de nossa doutrina, sempre muito cuidadoso, muito atencioso em tudo que organizou para deixar para nós, com todas as orientações, que nenhuma delas saiu de sua mente, do seu pensar, do seu achismo, informações que foram trazidas pelos espíritos amigos, desencarnados, que tiveram uma longa experiência aqui na Terra e que depois ditaram esses ensinamentos que estão contidos nas obras da codificação. E Kardec, de tão equilibrado, justo, estudioso, atencioso conosco, ele foi homenageado por Camille Flammarion no dia de seu desencarne, sendo chamado de o bom senso encarnado, que houvera sido, né? Então, para a gente ter uma ideia do quanto este homem se preocupou em nos deixar tantos esclarecimentos que os Espíritos trouxeram, ele faz um amarrado, um juntar do Velho Testamento, do Novo Testamento, para falar para nós desse tema, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Inclusive, reforçando aquilo que Jesus dizia lá no capítulo 1 do Evangelho: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, fazer com que se cumpra essa lei divina, não é mesmo? Então ele vai, nos itens 1 e 2, no item 1, buscando Marcos, Mateus e Lucas, para fazer essa orientação sobre este tema, quando perguntam a Jesus o que fazer, não é? Para a gente alcançar o reino dos céus, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente crescer como espírito imortal. E o jovem pergunta a Jesus e ele diz: olha, já foi dito, honrai, cumprir os mandamentos, não matar, não roubar, não ter maledicência, todos aqueles que nós não viver da maledicência. E ele termina ainda dizendo: e honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, tanto Mateus, Lucas e Marcos trazem essa narrativa do que Jesus falou. E aí ele vai para o item 2, quando Kardec buscou lá em Êxodo, no Velho Testamento, a essa passagem, né, de honrai vosso pai e vossa mãe. E nós vamos ler esse pedacinho para vocês, tá? Item 1. Marcos, Mateus e Lucas. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Novo Testamento. Velho Testamento, Moisés: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E lá no item 5, que nós não vamos falar sobre ele, vamos até o 4,
Aquela passagem que Jesus, fazendo sua pregação, seus ensinamentos, o atendimento que ele fazia àquela humanidade sofrida, disseram: Jesus, há uma senhora aí fora dizendo que é sua mãe, com ela estão seus irmãos. Isso é no item 5 desse mesmo capítulo. E aí Jesus pergunta: quem é mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, a parte aí que Kardec buscou da vivência de Jesus, como é que Jesus agia. Será que Jesus estava fazendo por causa daquela senhorinha, daqueles irmãos consanguíneos? Não. A gente sabe que Jesus estava dizendo que minha irmã é todo aquele que seguir a lei divina, inclusive ele fala isso, né? Jesus fala isso. E Jesus está mostrando para nós que nós precisamos tratar toda a humanidade como ele tratava. Todos aqueles que estamos buscando, com defeitos ou não, com falhas ou não, imperfeição ou não, estamos buscando um aprendizado nas leis divinas para nos aprimorarmos. Então isso é estendido a toda a humanidade, a todo ser, a todo espírito imortal, não é? E aí a gente vê esse amarrado no que Kardec está fazendo. E quando ele nos diz de honrar pai e mãe, que já foi buscado lá em Moisés, no Novo Testamento, como dizemos, na vivência de Jesus, observando essa coerência de Kardec, honrar então é dar honra, não abandonar, não maltratar, não envergonhar. E nós, rebeldes como somos, quantas vezes fizemos isso com o nosso pai, com a nossa mãe, julgamos, questionamos porque gostou mais do A do que do B. E aí a gente pensa, será que os pais têm preferência pelos filhos? Tratam melhor esse ou aquele? E nós sabemos que naquele amor tão infinito, os pais percebem quais são os mais necessitados. Fulano é tão levado, tão rebelde, minha mãe se mata por ele. Não é se matar, é saber que ela foi escolhida por Deus para ser mãe daquele elemento, daquele ser, daquele espírito que veio para se melhorar e que precisa daquele amor. Então, por isso que ela é mais paciente e a gente julga. Minha mãe, agora vê, eu faço tudo certinho. Não é assim? Porque nós temos as nossas rebeldias. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como agir, esquecendo que Deus é o quê? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dele que surgiu tudo, o universo, os seres vivos, os espíritos que são criados, simples e ignorantes, ou seja, desconhecendo toda a verdade divina, mas para um aprimoramento, para um crescimento, para uma evolução. Daí a importância da reencarnação. Meu Deus, a minha vida é tão complicada, o que eu estou fazendo? Parece que eu estou fora da época, no lugar errado. Deus não erra nada. Ele sabe quem precisa estar em qual família para aprender o que, para evoluir como. Não é? Quando somos mais imaturos, achamos que podia ter vindo da família do fulano, tão legal. E aí nós temos afetos em famílias que nem tem a ver com a nossa consanguinidade, porque nós encontramos os nossos afetos e desafetos a cada reencarnação na família, porque é ali que nós precisamos domar as nossas más tendências, aproveitar a oportunidade de estarmos reencarnados, não é assim? Bem, então, honrar também é dignificar o que se recebe através das próprias ações, em cumprimento e resultado, lá no Evangelho diz corolário, quer dizer, o resultado de quê? Da lei de caridade e de amor ao próximo. Como cumprir isso? A doutrina espírita nos ensina que além dessa lei de amor ao próximo, a lei de caridade, nós precisamos respeitar por esse amor a família primeiro, em primeiro lugar, e lá estão os nossos pais. O primeiro próximo que tem contato conosco são nossos pais, não é? A sociedade, os irmãos em humanidade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos faz ir desenvolvendo esses sentimentos
para aprendermos a olhar todos os seres, todos os espíritos criados por Deus como irmãos em humanidade. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, não é? E temos, como sempre dizemos, e aprendemos a bênção de sermos milionários, riquíssimos, porque nós temos um irmão maior, que é de todos nós, é comum a todos nós, Jesus, que é o nosso modelo e guia, onde eu preciso buscar que roteiro seguir para conseguir evoluir, para conseguir cumprir as leis divinas, entender essas leis, passar por uma evolução, não é? Então vejamos, nós sabemos que Jesus não veio destruir a lei de Moisés é honrar pai e mãe, não é assim? Então, por que a gente está falando de Velho Testamento? Muitas vezes nós falamos, gente, o Velho Testamento é tão difícil de ser entendido, mas nós nos reportamos à época, aos costumes, à fala, ao modo de agir da época, para entendermos que Jesus vem reforçar tudo isso, porque Emmanuel já nos diz que o Velho Testamento é a pedra angular, é a base dos ensinamentos de Deus. E a doutrina espírita, o Novo Testamento, é o edifício. Então, como é que eu quero evoluir, crescer, ser melhor, vencer as minhas imperfeições, sem compreender que tem que ter uma base para tudo isso, e esse aprimoramento que Jesus nos traz, e depois a terceira revelação, que é a doutrina espírita, com tanto esclarecimento. Nós somos muito felizes, porque nós estamos fazendo parte desse grupo que, como Kardec, temos que usar a nossa razão, não é? O bom senso encarnado nos diz que nós não podemos ser insensatos diante das nossas escolhas e pensamentos, porque a doutrina esclarece isso para nós. Jesus trouxe esse evangelho de amor e luz. Então, precisamos aprender a honrar na família o pai e a mãe, para depois nos identificarmos, nos aproximarmos com o Pai universal. Então é ali na família que a gente começa, não é? Sendo domadas as nossas más inclinações, com as orientações que recebemos. E aí um amiguinho está pensando assim, Vera, e aquele pai e aquela mãe que não cumpriram com eficiência ou não cumprem o seu papel de pai, de educador? Não seria a hora de a gente chamar atenção, fazer isso, fazer aquilo, culpar, julgar? A quem cabe todo e qualquer julgamento? A Deus e a nossa consciência. Então, nós temos um dever infinito de gratidão aos nossos pais, porque foram eles, errados ou não, acertando ou não, cuidando de nós ou não, que nos deram a oportunidade de reencarnarmos. Então, quando se fala em lei de justiça, amor e caridade, o que é a caridade, segundo entendia Jesus? Benevolência. Caridade é isso, para com todos, o bonito, o pobre, dentro da lei e fora da lei. Benevolência, tratar bem e buscar ser algo em você que aquele ser olhe e queira seguir aquele espelho. Mas nós não somos modelo de nada. Nós somos, pela nossa consciência, de nos mostrar o caminho reto, de termos um evangelho que nos dirige. Benevolência. Indulgência, isso é caridade. Indulgência para com as imperfeições alheias. Mas a fulano fez, aconteceu, faz. Gente, se eu estivesse naquele lugar, com aquele conhecimento, naquela oportunidade, com aquela história de vida, como é que eu gostaria de ser tratado? Não é assim? É a indulgência, me colocar no lugar do outro. E perdão das ofensas. Essas três coisas para fazerem a caridade. E aí, quando nós deixamos de praticar o amor aos nossos pais, tem uma parte do Evangelho que diz que chega a ser considerado crime. Um crime, uma falha muito grave. Por quê? Porque nós estamos faltando com a lei de caridade se nós
queremos fazer isso com o próximo, que é alguém que a gente até nem conhece tanto, encontramos com ele, estamos convivendo agora, por que não praticar essa caridade primeiro lá no lar? Sejam os pais, quais forem, quem forem, da forma que forem. Haverá um tempo que esses pais que ainda se sentem falhando ou não atendendo ao que Deus espera de nós, também eles vão evoluir. Quando Jesus nos diz, há muitas moradas na casa de meu Pai, que é um outro capítulo do Evangelho, né? O segundo, ele está dizendo para nós que existem moradas que nos acolhem de acordo com a nossa evolução, necessidade, raça, capacidade de pensar, de agir. Mas existem moradas também que são moradas do Espírito. Tem pessoas que estão em moradas do ódio, da infelicidade, do trazer o mal para alguém, mas tem espíritos que estamos em moradas de benevolência, de paz, de perdão, não é assim? Então, nós temos que pensar que fazer parte de uma família, nós somos felizes, porque a nossa mãe não nos abortou, nos deu a chance de vivermos, de estarmos aqui. Então, quantos casos nós temos na família, daquela pessoa que, quando descobriu que foi adotada, não soube lidar com isso, porque não foi dito no momento, tal e tal. Gente, e agora, com o passar do tempo, das dores, das histórias, dos aprendizados, ela tem compreendido que ela tem que amar duas vezes. A mãe que lhe deu a vida, ela compreendeu. A mãe que lhe deu a vida, que deixou que ela fosse colocada no mundo, e a mãe que por amor, por bondade, por caridade, por mil questões, a acolheu com todo amor, como os outros filhos, dando, inclusive, ela diz, a ela que é adotiva, uma atenção tão maior que os filhos consanguíneos. E aí, por que nós falamos das muitas moradas? Nós estamos aqui para evoluir. Na morada dessa minha querida prima, hoje ela já está numa morada de compreensão, de valorizar essa oportunidade que lhe foi dada. Imagine se a mãe não tivesse deixado vir ao mundo essa menina. Ela teria todas as oportunidades que tem, uma família linda, maravilhosa hoje, com filhos, etc. Então, Vera, mas você fala assim com tanta naturalidade, tão fácil, você viveu essa experiência. Não, eu não vivi essa experiência. Mas a gente tem o quê? Um roteiro de luz para seguir. Não tem? Todas as vezes que a dúvida aparecer na nossa mente, no nosso coração, vamos pensar de que forma, o que Jesus falou sobre isso, como ele agiria se conosco, encarnado, estivesse aqui. Ele continua conosco o tempo todo. Jesus dos Espíritas é um Jesus vivo, é Jesus da paz, do amor, do crescimento, é Jesus da esperança, é Jesus da razão. Não é aquele Jesus todo ensanguentado na cruz. É Jesus que passou por aquela experiência para chamar a nossa atenção àquele tempo, pelo nosso atraso espiritual e atraso de nós, que talvez estivéssemos lá jogando pedra, aplaudindo, né, pelas reencarnações. Mas esse Jesus continua muito mais vivo em espírito do que quando ele podia estar com os hebreus, com não sei quem, os gálatas, não sei quem, todos nós naquela época, né? Então, meus irmãos, vamos pensar aqui. Honrar pai e mãe é acolher também a ancestralidade que definiu os elementos que nos formaram. A nossa origem, a nossa raça, nossos costumes, nossos princípios. Nós temos que honrar isso porque a gente, por essa base de onde a gente veio, nós nascemos no Brasil. Olha que benção, que país lindo, maravilhoso. Porque o defeito não está no país, não. Está em quem? Em nós, espíritos que o habitamos, que muitas vezes não conseguimos dar valor. Os nossos irmãos palestinos,
O defeito não é da Palestina, não é daqui, não é dali. Somos os habitantes do local que podemos fazê-lo crescer, fazê-lo melhor para todos ou não. Então, nós temos que acolher essa ancestralidade. Tem gente que tem vergonha de falar. Eu vim de uma família de pobres analfabetos. Meus avós nunca pensaram nisso. Meu avô, já contei isso aqui. Olha, gente, dizem que o meu nome começa com uma roda, assim. Você faz uma roda, daí você escreve meu nome. A roda era a letra O de Oswaldo. O vovô tem razão, é isso mesmo. Tem uma rodinha assim para sair. E meu avô me ensinou coisas que até hoje eu passo para o meu filho, eu aplico na minha vida. Ele tinha sabedoria de vida, né? Minha mãe, com 18 anos, foi pela primeira vez na escola, andava horas depois de plantar arroz, plantar isso, plantar aquilo, lá na roça com os pais. Então, eu venho de família que não sabia ler e escrever, não sabia falar bem em público, mas eu honro isso, porque aquilo das necessidades que eles passaram, das experiências que deixaram, me fizeram buscar ter vontade de fazer algo diferente por eles, porque honrar pai e mãe é a gente lembrar que tudo que a gente constrói, que a gente efetiva na vida, tem ligação com eles para dar a eles o maior bem-estar possível. Não é assim? Então, a gente pensa, eu quero um maior apartamento, carro zero, isso aqui. Quando é que nós lembramos de ir num domingo, antes que os pais percam a memória, como a minha mãezinha está sem memória agora, com Alzheimer, e dizer, mamãe, quando ela ainda está lúcida, eu vim aqui, se ela gostava tanto da dona fulana, eu estou aqui de carro. Aí ela vai tendo dificuldade de andar. Não levo não, nossa mãe, atrapalha. Mamãe, vamos lá. Isso é fazer mínimo aos nossos pais, é tratar com carinho, enquanto eles têm. E aí diziam assim, eu estou com tanta saudade do fulano. Não, estou sem tempo. Por quê? Os nossos pais, quando nos tiveram, quando éramos aqueles bebês chorões ou não, nos cobraram o leite, o alimento que nos deram. O Evangelho está falando sobre isso. Eles cobraram ou fizeram conta, de alguma forma, das noites sem dormir, pelo choro, da dor, da doença, da vacina que tomou. Meu tempo nem tinha muita vacina, né, pessoa de 1900 antigamente, mas graças a Deus que nós temos as vacinas, a criancinha chorando, irritada. Os pais, quantas vezes se privaram, olha o porquê da gratidão aos pais, né, do honrar pai e mãe. Quantas vezes se privaram de uma comida melhor, de um passeio em algum lugar, porque não podiam nos deixar como estranhos, embora a família daquele tempo, todo mundo era um pouco cuidador, né? Avô, quem morasse perto, né? Mas assim, hoje por uma obrigação, a gente pergunta, o Evangelho pergunta, é justo aqueles pais, principalmente os mais carentes, nós deixarmos na responsabilidade dele todos os cuidados com os netos? As perguntas estão anotadas aqui em algum lugar, eu copiei do Evangelho. Quer ver? Daqui a pouco eu as acho e leio para vocês algumas delas. Então, diz assim, o próprio exemplo de honrar pai e mãe e valorizar essa nossa origem, lá no livro Boa Nova tem uma passagem que estão lá Maria, sua prima e tal, conversando sobre o futuro dos filhos e tal. E aí Jesus dizia assim, eu tenho certeza que eu vim para o meu Pai que está no céu. É claro que é bonita a história, com palavras bonitas, eu vou contar do meu jeito. E no tempo certo eu estarei, né, em contato com a humanidade, fazendo o que eu vim fazer aqui. Mas ele honrou tanto que ele foi procurar José, que ele foi ao encontro de José, dizendo a ele o quê? Me ensina o serviço de carpintaria. E Jesus, até os 30 anos, porque de 30 a 33 que a gente sabe, dos milagres, disso, daquilo, não é isso? No que se estuda. E Jesus foi lá aprender com as bases daquela família, daqueles pais,
aquele pai consanguíneo, aquela mãe consanguínea, e quando ele aparecia lá no templo era um rebuliço. Por quê? Porque ele sabia mais do que os que estavam pregando, ele tinha ideias, não por orgulho, mas ele era um sábio, filho de Deus, né? Ele veio para nos deixar esses ensinamentos. Então, ele chegava lá e explicava coisas que os doutores da lei ficavam bobos. Como é que pode uma criança, não é? Mas ele era levado para ser preparado em espírito, espiritualmente. Ele já continha um monte de coisa guardada em si. Então, o papel dos pais, por exemplo, quem é aquele anjinho lindo, rindo pra gente, aquela bochechinha gostosa? Será que é um espírito evoluído? Ou é aquele irmãozinho que nós temos um comprometimento lá atrás, que vem agora precisando do meu afeto, da minha paciência? E aí, quando os pais envelhecem, eles viram as nossas crianças, porque nós temos que dar banho, cuidar com todo carinho, e essa experiência é um aprendizado, é difícil, tá, meus amigos? Mas é um aprendizado a cada instante. Você vê aquela pessoa que tem tamanho, que tem idade, mas não tem mais o poder de decisão, o poder de ir e vir, de encher a casa de gente, como era lá em casa nos domingos, própria família, e ela sozinha no fogão fazendo tudo. A gente observa, gente, tem almoço, a família vai almoçar, arrancando os cabelos, e minha mãe sozinha fazia aquilo tudo. E ai de quem quisesse lavar um prato, não, isso é minha tarefa, eu faço por amor. Então, numa outra observação, o que é que nós estamos fazendo com amor no nosso dia a dia? No trabalho, na família, no lidar com o outro. Isso aí que é o mais difícil, né? Mas como é que eu quero exigir respeito, amor, afeto, esperar do outro, se eu não me predisponho a doar algo muito bom? Não é assim? Não é para trocar, não, porque a gente tem mania de achar que tem que pagar, é a recompensa. Não. Bom, então, nós vamos continuando aqui, dizendo o seguinte: olha o que Emmanuel nos diz no livro Leis de Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo, olha o ânimo aí, humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. É uma luta diária, necessária. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e reajuste. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão, não é à toa que estamos juntos, tá? Então, honrar pai e mãe é um dever nosso, é um dever dos filhos, né? Que tem que ter a tal da piedade filial, tá? Então, se nós estamos aprendendo a amar o próximo, como eu disse há pouco, o primeiro próximo que nos tocou, que cuidou de nós e que somos pais. Então, é um dever mesmo. E nós temos que agir com os nossos pais ainda de forma mais rigorosa, tudo aquilo que a caridade ordena para com o próximo. Nós vimos o que é ser caridade, fazer caridade segundo os ensinos de Jesus, e o Evangelho nos traz, né? O livro dos Espíritos, as obras da codificação. Então, gente, esse dever dos filhos para com os pais, esse dever da piedade filial, eu tenho que juntar para os pais amor, respeito, atenção, submissão, condescendência, quer dizer, amá-los, assisti-los na necessidade, proporcionar a eles repouso na velhice e cercá-los de todos os cuidados. A gente sabe que condescendência é benevolência, benignidade, complacência, resignação. A gente estiver naquele momento de querer estourar, epa, eu tenho uma dívida de gratidão se eu estou aqui, eu vim dali, não é? E por aí, a gente fazendo seguindo esses ensinamentos. E aí continuamos
Vera, já falei sobre isso. E a piedade filial é só para os pais que nos geraram? Já dissemos que não. É também para aqueles que fazem, às vezes, de pai e mãe. Porque é a pessoa que adotou, são os avós que estão criando, porque os filhos se foram. São todos aqueles que fazem o papel de pai e mãe, merecem essa mesma piedade filial. Eu sou um filho que devo honrar essa pessoa que se dedica a mim. E com relação dos filhos adotivos e esses pais que estão educando filhos que não são seus consanguíneos, o maior mérito para eles, porque expressam uma dedicação que eles têm, vinda muitas vezes da prática da caridade desinteressada e do amor ao próximo. Então, uma avó que assume a educação do seu filho, do seu netinho, é uma prova de amor gigantesca. Quando era a hora de passear, se divertir, avó e avô, tá, gente? Nada de só a mulher, não, todos nós, né? Então, podia estar se divertindo, aproveitando, porque quando criaram os filhos, a luta não deve ter sido fácil. Olha aqui. E aí, e os pais quando não têm recurso? Eu estou com uma situação financeira excelente. Minha mãe, lá de vez em quando, está lá na roça, no cantinho. Então, não tem recurso nenhum, nem que todos que estejam na roça estejam tão carentes, né, financeiramente. Mas, nós temos que demonstrar para esses, sem recursos, sem condição de seguir sua caminhada. Quantas vezes os pais não têm condição de comprar o remédio de que faz uso, porque o envelhecer tem suas vantagens, belezas, e tem as necessidades que nós passamos com o envelhecer, não é? Quantos não têm saúde? E às vezes os pais não têm. E os filhos estão muito bem, esquecem que era hora de retribuir tudo que receberam. Então, nós temos aqui o que é demonstrar uma verdadeira piedade filial. É diferente de agir com má vontade. Só faço a hora que eu não estou com tempo. É diferente de descarregar sobre esses pais o peso do governo da casa. Quantos pais estão tendo que sustentar, carregar, porque os filhos precisam gastar seu dinheiro, ou por não terem, por estarem desempregados, aí é uma outra história, ou porque eles precisam gastar consigo os pais que assumam. Será que isso é piedade filial? Então a gente fica meio apavorado, né? É diferente de dar o estritamente necessário, apenas para não morrerem de fome, por exemplo. Não, já tem arroz e feijão. Olha que bênção ter arroz e feijão. Mas se eu estou comendo do bom e do melhor, estou tendo verduras, legumes, o mais necessário, né? Um café da manhã reforçado, não. Tá velho, não precisa. Precisa de muito mais. Porque além dessas coisas materiais, precisa do carinho, do afeto, do amor, da presença. Quantas vezes, mamãe, o que a senhora quer ganhar no aniversário? Eu só quero vocês em volta de mim. Papai, e esse Natal, o que é que nós vamos fazer? Reunir a família, é o meu presente. Isso tem valor, gente. Sabemos que tem. Sentimos isso, não é? Então, piedade filial é diferente de atirá-los nos cômodos ínfimos, menores, mal iluminados da casa. Aquele quartinho lá dos fundos, tá velho mesmo. É diferente. Mas nós sabemos dessa realidade que acontece muitas vezes. Não estamos julgando, estamos lendo as questões que o Evangelho apresentou. Ok? Dar tudo aos filhos, piedade filial, que há de melhor e mais confortável, além das atenções e dos cuidados amáveis. Aquele mimo, mamãe gosta de uma florzinha, aquela flor, aquele beijinho que dá nas calçadas, vamos comprar um vasinho, vamos plantar com a nossa mão. Às vezes, gente, é uma gota de carinho que traz uma manhã de alegria para esse ser. Uma gota de cuidado, não é? Então, seria justo que os pais aí, as perguntas que eu disse que eu leria para vocês, que pais velhos e fracos
sirvam filhos jovens e fortes? É justo? Seria justo que alguma mãe, algum dia, reclamar de tudo se a sua mãe nunca cobrou o leite que lhe deu? Nunca contou ou cobrou pelas noites em claro? Nunca contaram quanto correram, andaram, se preocuparam para ensinar vocês, para nos ensinar aos filhos a andar? Né? Algum dia a mamãe falou, eu ficava tão cansada. Pelo contrário, a gente vê inclusive pessoas que estão criando os filhos dos filhos de alguém, já estão lá atendendo. Hoje eu soube de uma história de uma senhora que está com os problemas graves de saúde, diabetes, feridas abertas e tal. Não sobra porque ela é a que sustenta a casa, com vários netos que ficaram para ela criar. Não sobra para o remédio, isso é em Valença, tá, gente? Aqui talvez, é claro que tem problemas semelhantes, né? Então, a enfermeira perguntou, mas a senhora não está se cuidando, o remédio que eu pedi para a senhora comprar, faz um esforço e compra. Mas o esforço dessa senhora, lá perto do meu bairro, é botar o arroz e feijão para aquelas crianças todas comerem. É o pão para tomar um cafezinho da manhã e não está sobrando para fazer o remédio. Então a ferida estava, da semana para falar, a enfermeira falou comigo, da semana passada para cá piorou. Tem que piorar, gente. Não se alimenta adequadamente. Não pode comprar a medicação. Não faz um segundo de repouso, porque tem que correr atrás daqueles filhos. Não estou falando para abandonar os netos. Eu estou falando que há momentos que mesmo com toda a dor, a pessoa abre mão de si para ser importante para o outro. E por que nós não podemos abrir mão do nosso fim de semana prolongado, das nossas festas, para estar com esse ser que nos ama ou levá-los conosco? Tem uma outra história que me incomodava muito, de uma pessoa também da minha família. Gente, minha família servia até para escrever um livro, tá? Compraram, sabe aquele tempo da Rural, aquele carro antigo? Então os jovens nem sabem o que é isso, tá? Mas tinha uns carros chamados Rural, tá? Antigamente. Então cabia não sei quantas pessoas ali, que eu sou muito boa em termos de automóvel. E nós perguntávamos, vou contar quem é, minha avó paterna. Vovó, a senhora não vai à igreja evangélica de carteirinha, tá? Stand, cantar aqueles hinos, eu amo os hinos evangélicos, eu passei a minha infância ouvindo. E ela dizia, não, eu não vou, porque a vaga no carro é para fulano, para os filhos, não tem lugar para mim. E aquilo me incomodava, porque eu já sempre tive uma línguazinha que vocês estão percebendo, e aquilo me incomodava demais. E eu dizia, mas ninguém vai levar a vovó? Não tem um que possa ir andando? Não, o papai teve dinheiro para comprar o carro é para a família. Mas a vovó morava na casa, o salário ficava na casa. Então, a gente vê falta de piedade filial toda hora. E nós queremos ser esse filho sem piedade filial? Jamais, não é? E não é para julgar, mas são coisas para nos dizer assim, peraí, mas outro dia eu devia ter feito diferente. Esse domingo eu vou fazer diferente. Vou. Entendeu? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de amor, de transformação, de ação, em movimento. O que eu fiz que não foi bom? A partir dessa leitura maravilhosa, dessa conscientização, eu estou começando a mudar. Ninguém vai ficar perfeito numa reencarnação não, tá, gente? Essa aqui que fala com vocês nesse momento, tem um currículo de coisas para consertar, que eu nem conto para vocês não desanimarem. Mas é um esforço diário. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Quando ele se esforça em dominar as suas más tendências. Né? Então, tem um caminho bom. Olha, bom espírito, estou orgulhosa. Bem, então, quantas vezes os pais, sejam eles consanguíneos, que criaram, como nós já falamos, suportavam dificuldades para garantirem aos filhos
todo o bem-estar ou o bem-estar necessário e para lhe darem a vida moral. Quantos costumes as pessoas deixaram de colocar em prática porque os filhos estavam olhando. Meu pai, um homem simples, analfabeto, dizia assim, todas as vezes, não estou criticando, todas as vezes que eu queria fumar a sida, que minha mãe mandava eu fumar no terreiro, longe das crianças, para não incentivar os filhos a fumarem. E nós, os filhos, nenhum teve o vício de cigarro. Tá? Outra coisa que meu pai gostava, eu não tenho para falar de família, mas é um exemplo, uma pinguinha na hora do almoço que era para abrir apetite. Nem sei se precisava, porque eu trabalhava tanto que o apetite estava pronto antes do almoço, né? Mas ele gostava de uma pinguinha, e não era aquela que ele ia na roça e a pessoa dava aquela Blambique sem. Não vamos justificar a pinga do papai, olha. E tinha uma tal de velhinha que ficava em volta, sentindo aquele cheirinho, até suspirava, não sei como não virei alcoólatra, mas eu devo ter vindo alcoólatra de outras vidas. E o papai dizia, minha filha, eu lá, sempre fui pequena, imagina com 5 anos. Aí o papai dizia assim, minha filha, só provar, molhar a língua para fazer como arte, isso não é bom, é só para abrir o apetite do papai. Nunca contei isso para os outros. Aí, bebe depressa que a sua mãe está vindo. E eu saía tossindo, esganada, porque aquele cheiro me encantava, assim como o cigarro. Eu me encantava com o cheiro do cigarro. Não da guimba, mas do cigarro fresco. Gente, o espírito é retrógrado mesmo, tá? E aí, o papai dizia, não, minha filha, só hoje, para você não ficar aguada. E eu me lembro que por umas 2 vezes ele colocou aquele pingo na minha língua. E eu pensava, quando eu crescer, vou beber isso, é danado de bom. Mas quando eu via minha mãe dizendo, agora que é absurdo, né, gente? A gente lidar com pessoas que têm vício é tão triste, tão difícil de vencer. E eu me lembro da minha mãe dizendo, você não vai chegar isso no nariz da velhinha não, né? Papai, não, jamais. Mas ele tinha pena de eu ficar com vontade. Eu chegava a estalar, sabe criança quando quer comer uma coisa? Eu falei, vem do alcoolismo lá de 1900, antigamente, das outras vidas. Mas assim, quantas vezes os pais, por um gosto que tinham, estou falando do meu pai e da minha mãe, eles tinham que modificar a forma de fazer, ou fazer, sei lá como, não fazer, para a gente não acostumar com aquilo. Falando de família, não existe família perfeita, mas uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, quando eu vejo os meus sobrinhos, já tive essa experiência com o filho, aquele momento de gritaria, de como se a criança fosse obrigada a saber tudo que o adulto sabe, tá? Nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Dois analfabetos, eu falei que eles são analfabetos. A minha mãe juntava. Olha, Verinha, você tem que escrever casa, mas coloca o S, porque a sua professora sabe tudo, escreveu casa com S. O meu casa tem Z, mas o meu deve estar errado. E assim, minha mãe tinha tanto amor para me ensinar o dever de casa, tinha tempo, trabalhava, costurava para fora e coisa. E eu falo assim, um dia eu quero te ensinar igual que a mãe ensina. E aí fui ser professora, não fui das melhores, aposentei, graças a Deus. Mas quanta coisa eu aprendi com os meus pais. E tenho tanta gratidão a eles, tá? E a história do vício, tá? Um dia, só mais um tio meu veio de longe, nunca foi em nossa casa. E aí o meu pai, para ser cordial, levou num boteco que tinha para beber uma pinguinha boa. Meu pai não bebia todo dia não, ele só bebia quando tinha a tal da hora do almoço. A minha mãe pintou com ele lá, os dois lá no recinto do quarto. Que absurdo, seus filhos vendo isso, que vergonha. E os vizinhos, sabe? Minha mãe foi moralista. E aí o papai, eu só quis fazer um agrado, ele nunca mais vai voltar aqui. Você pode agradar de muitas formas, não com bebida. Seus filhos estão sabendo, viu você sair? Viu, eu falei para eles ficarem aí. Então, uma época, tinha muitas coisas erradas.
falhas, mas que se preocupava se os filhos podiam ou não fazer aquilo, né? Se os filhos ou não deviam acompanhar. Gente, é muita história. Deixa eu voltar para a palestra que é melhor. Bom, então, nós sabemos que a lei de caridade nos mostra um dever de pagar o mal sempre com o bem, não é? Ser indulgente, não dizer mal do próximo, esquecer e perdoar os agravos, e amar até os inimigos, porque é do ódio daquele pai, daquela mãe, com aquela falhazinha, ou aquela imperfeiçãozinha. Não somos nós que vamos julgar, tá? Então, como é que a gente faz com relação aos nossos pais? Lembrar, tomar como regra a conduta que é mais de acordo com os ensinamentos de Jesus, tá? E aí a gente sabe que tem essa beleza que é os exemplos que ele nos deixa, não é? Que ele nos deixa. Aí, tem lá no item 4, que nós temos que terminar, falta 15 minutos, vai dar tempo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. É o primeiro mandamento, são 10 mandamentos, né? Que a gente já aprende lá. Eu aprendi antes de ser espírita. Aprendi não, escutei, né? Se eu aprender e colocar em prática. Os 10 mandamentos. Mas é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Jesus, o Evangelho, o Velho Testamento nos diz que a gente vai ter, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vos dará. Olha a promessa. E aí, a gente fica pensando, na época de Jesus, os hebreus não tinham noção nenhuma de reencarnação. Quer dizer, não sabiam, não era ensinado a eles isso. Então, a pergunta é, por que Jesus não falou a fim de viveres na terra, no céu, né? Que o Senhor vos dará a paz no céu. Jesus não podia falar de céu porque na cabeça dos hebreus, à época de Jesus, havia a terra prometida, a conquista da terra prometida. Não é assim? Na época de Moisés, até quando Jesus chega. Então, os hebreus dessa época e os que acompanhavam Jesus, buscavam Jesus, tinham que ser tocados naquilo que era real para eles. Então, uma criança que você vai ensinar alguma coisa, não adianta falar uma fórmula, química, você fala um exemplo daquilo que ele sabe, né? E você passa. E Jesus fez isso. Porque ele estava falando ainda, eles estavam ainda no deserto, esperando que a terra da promissão seria daqueles seres que fizessem o bem, que servissem a Deus, mas para eles era uma coisa material naquela época. Por isso que Jesus falou, a fim de viver também no céu, com toda paz, com toda glória, nada disso. E aí, Deus diz que esses irmãos viverão nela por longo tempo na terra prometida, tá? E se observarem o seu mandamento, não é assim que Moisés passou lá para eles? Agora, Jesus vem e as pessoas já estão começando a ter uma ideia mais desenvolvida, porque Jesus vem falar do mundo espiritual. Toda a lição de Jesus, por que é que eu tenho que honrar pai e mãe? Porque eu já começo nessa vida me preparando, fazendo o melhor, para quando eu desencarnar, a minha consciência no plano espiritual, que é o local nosso, verdadeiro, a nossa casa de morada, nós vamos estar muito melhores. Porque nós já sabemos que a doutrina espírita nos explica que se eu for um espírito aqui na Terra, encarnado, complicado, comprometido, como será a minha vida no plano espiritual? Continuação do que eu estou plantando, das sementes que eu estou plantando. E como será se a minha semente for muito boa, do bem, do amor, da caridade, do aprendizado, do honrar aos pais? Eu vou continuar com as dificuldades que eu preciso ainda, as arestas que eu preciso acertar, mas continuarei melhor do que estava aqui. E se eu for cheia de compromissos para lá, de dúvidas, de medos, de comprometimentos, eu vou, enquanto eu não amadurecer, não buscar um novo caminho,
Ah, Vera, você está me desanimando. Não, nós estamos dizendo que vamos começar agora, porque é aqui e agora que a gente está tendo essa oportunidade. Por isso que a gente vem aqui, né? Numa terça-feira, à noite, buscar esses conhecimentos. Por isso que a gente busca os livros, por isso que a gente busca as palestras espíritas, trabalhar dentro de tudo que nós temos aprendido, com a caridade, com o amor ao próximo, não é? Recomeçando, porque o espírito a gente não está perfeito, não. Às vezes a gente acha estufa o peito. Peraí, nós estamos tendo oportunidade de nos melhorarmos para que um dia nós sejamos melhores quando chegamos aqui nessa reencarnação. Não é isso? Então o espírita sabe que ele está num processo, nós sabemos, estamos num processo de aprendizado, teremos muitos recomeços. Olha que beleza! Ao invés de ficarmos nos chupando, nos punindo, fazendo penitência, não. Vamos nos transformar, ação em movimento, vamos começar aos pouquinhos. Aquilo que eu fazia já não me dá tanto prazer mais e eu tenho esforço para tentar fazer melhor, tá? Bom, então Jesus traz, com a vinda de Jesus, né, uma alimentação menos grosseira, inicia esses espíritos da época para a vida espiritual e diz para eles: meu reino não é desse mundo, lá e não na terra é que recebereis a recompensa de vossas obras, está em Evangelho item 4, no capítulo 14. Assim, a terra prometida, quando Jesus vem, deixa de ser material. Vou sair do deserto, um lugar que tem um oásis, as plantas brotando, o alimento para todo, terra material, para se transformar numa pátria celestial. Então, Vera, não vamos ter que esperar desencarnar para que tudo fique bem? É aquilo que acabamos de dizer. É aqui e agora que nós fazemos o quê? Nos esforçamos, recomeçamos, reconstruímos os nossos conceitos, nos apegamos no Evangelho, que é um roteiro de luz, né? E aí, por isso, com esse mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, Jesus e Deus, né, já não promete a terra e sim o céu. Então, quando a gente tem que honrar pai e mãe, para a gente começar aqui na terra, caminhar com passos firmes, com equilíbrio, com o melhor que a gente possa para se melhorar, para quando formos para a vida espiritual, estarmos mais preparados para chegarmos lá sem tanto sofrimento, sem tanta dor, não é? E também, gente, essa questão dos filhos, às vezes nós julgamos tanto os nossos pais. Eu já tive fase de julgar meus pais, tá? Não sou uma santa, não. Mas assim, já entendi que eles fizeram o melhor possível dentro do que viviam, da realidade deles, tá? Hoje eu compreendo isso. Questão de, antigamente, para se educar, não era nem chinelada, né? Era pancada mesmo. Meu pai, que espírito era esse? A tal de velhinha, que com todo essa forma de educar tão estranha, ainda demorou e demora em suas mudanças para melhor, né? Então a gente sabe, muitas das vezes os pais estão falhando conosco, está lá no Evangelho, mas quem sabe nós é que precisamos daquele tipo de pai. Que espíritos somos nós? O dia que me disseram isso, há muitos anos, eu comecei a olhar com mais carinho para a minha infância, para a velhinha criança, que era uma vítima, uma coitadinha. Coitadinha nada, o bichinho era levadinho pra caramba. Então, tinha que ter um controle, né? E aí eu comecei pelo Evangelho, e esses ensinamentos, esses conselhos das pessoas, entender que tudo está certo e tudo se transforma para melhor, tá? Nós queremos então pensar com vocês o seguinte: se Kardec foi o bom senso encarnado, se Kardec dedicou a sua vida para ter os filhos que teve, que foram as suas obras,
com a Amélie Beauvais, sua esposa, né? As obras de Kardec deixadas para nós são os filhos, a herança que ele nos deixou. E se ele sempre agiu com esse bom senso, com essa sensatez, com esse equilíbrio, não vamos ter a insensatez de continuar repetindo as mesmas falas, as mesmas, carregando as mesmas mazelas, porque nós estamos tendo essa oportunidade de crescimento. E, como estamos aqui no planeta de provas e expiações, já viemos lá dos mundos primitivos, esse mundo em que estamos agora, em que ainda tem muito mal acontecendo, mas nós sabemos que estamos caminhando, não sei há quanto tempo, para um planeta de regeneração. Qual é o nosso sonho de consumo? Qual é a nossa terra prometida? Não é partir para mundos felizes? E como é que nós chegaremos nesses mundos felizes? Com essa transformação que já buscamos realizar hoje, agora, com esse manancial de informações que nos chegam, tá? Então, nós queremos agradecer a atenção de todos, esperamos que a gente tenha conseguido tocar o nosso coração para as dúvidas que ainda trazemos, e convido a leitura do Evangelho, capítulo 14, que fala todo sobre isso, e a gente vê que lá nas instruções dos Espíritos, é lindíssimo, vocês já ouviram, vão ouvir palestras sobre, Santo Agostinho só tem uma mensagem, só uma orientação do Espírito Santo Agostinho em toda aquela instrução, falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí, quando a gente estuda aquilo, lá no item, no capítulo 14, na continuidade, a gente começa a compreender por que de tantas diferenças, por que de tanto atraso espiritual, por que de tanta busca de crescimento, porque o mais importante que nós temos que fixar nessa noite é lembrar que nós estamos aqui para evoluir e para não deixar acontecer conosco, nem com aqueles que estão à nossa volta e também com os nossos pais, o que lá atrás não agradou. Então, que nós possamos ter essa gratidão e essa honra pelos pais que Deus nos deu, porque nós necessitamos desse aprendizado. Uma boa noite a todos. Amar que ser
pensando em tudo que ouvimos nessa noite, pedindo a tua proteção dos amigos espirituais para conseguirmos colocar em prática não só o que aprendemos nessa noite, como todo o teu evangelho de luz, esse roteiro vibrante, importante, capaz de nos transformar em espíritos melhores. Bezerra de Menezes, amigo querido de todos os tempos, de todas as épocas, que continua do plano espiritual, nos ajudando, nos orientando. Obrigada por nos acolher nesta casa de oração, neste hospital de almas. Amigos espirituais, toda a falange do bem, que vem nos convidando à reflexão, a agir com bom senso. Kardec, o codificador de nossa doutrina, a todos o nosso coração se enche de gratidão. E também aos nossos pais, que nos deram a oportunidade de reencarnarmos aqui, agora, que eles possam, todos eles, receber a nossa honra, a nossa gratidão, o nosso amor, para que sempre possamos ser elemento de luz, onde quer que estejamos, e possamos colocar em prática tudo que temos aprendido nessa doutrina de amor e nessa doutrina consoladora. Obrigada, Jesus, por mais uma noite na tua presença. Assim seja. Graças a Deus.